Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Como nós estamos dando um andamento nesses estudos da Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, estou no capítulo 15. Nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos, ele fala todo o retrato daquilo que Cristo doutrinou os discípulos e sobre a igreja primitiva. E no capítulo 13, o apóstolo Paulo e Barnabé, eles são enviados como missionário. Então, nós estamos falando da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, o qual eles foram de Antioquia, ali da igreja de Antioquia. Então, nós estamos no capítulo 14, no capítulo 14, aonde Paulo chega nessas três cidades, Icônia, Listra e Derbe, E nós vamos ver aqui algo maravilhoso, interessante, o qual nos chama muito a atenção, quando a pregação, a ministração da palavra de Deus, Deus, ele faz por causa da sua palavra, do evangelho, porque o nosso irmão apóstolo Paulo, Romanos 1,16, ele vai dizer que o evangelho é o poder de Deus, tanto do judeu como do grego. Então, para que haja a manifestação de Deus, tem que haver a pregação do evangelho, pregação da palavra de Deus. Quando eu falo a palavra de Deus, meus irmãos, é essa palavra viva, essa palavra, a palavra de Deus, as escrituras pregadas, não essas baboseiras que você ouve aí. Você vai num culto, as pessoas não têm reverência nenhuma pela palavra de Deus, só é revelação, profecia, adivinhação, crentes pulando, não tem reverência nenhuma com a palavra de Deus, com a santa palavra de Deus. É por isso que eu sou muito criterioso em relação à palavra de Deus. Então, aonde não tem pregação da palavra de Deus, esse lugar não é igreja, esse lugar não prega o evangelho. Então tem que ter a pregação da palavra. É o que nós fazemos aqui. Lemos texto por texto, versículo por versículo. E aí, meu irmão, aí eu e você não vamos ser enganados pelos esses fanfarrão, pelos esses mequetrefe, esses pregador que manipulam a palavra de Deus. Eu não estou aqui para te enganar. Eu até quero que você acompanhe naquilo que está sendo falado, naquilo que eu estou falando. Se você achar que eu falei alguma coisa que não contradiz com a escritura, pode deixar os comentários, pode ficar à vontade. Eu estou aqui a suas críticas e também a não críticas, tá bom? Então vamos lá, no capítulo 14, diz assim, em Icônia entraram junto na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que criou grande multidão, tanto dos judeus como do grego. Então, quando Paulo chega na cidade de Icônia, ali o evangelho, a palavra de Deus foram impactados, tanto os judeus como o grego. E os judeus, porém, incrédulos, incentivaram e irritaram os ânimos dos gregos contra os irmãos. Provavelmente aqui, irmãos, esses judeus aqui que se levantam contra Paulo e contra Barnabé, provavelmente isso aqui eram os líderes religiosos. Eles se levantaram contra os homens de Deus. Olha o que aconteceu. E assim passaram-se muito tempo, falando e encorajando acerca do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, permitindo que pelas mãos de Paulo e Barnabé fizeram sinais e maravilhas. Então, o Senhor, eles ficaram algum tempo nessa cidade chamada Icônia, o qual pelas mãos do Senhor, pelas mãos de Paulo e Barnabé, não pelas mãos deles, através do Senhor, o Senhor fez ali maravilhas. E dividiu-se a cidade, uns pelos judeus e outro pelos apóstolos. Então isso aqui foi os judeus que começaram a fazer divisão entre aquele povoado de Icônia. Havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, como os principais, o maltrataram e apedrejaram.
Sabendo eles, fugiram para Derbe. Quer dizer, Paulo aqui estava na cidade de Icônia, ele foi para a cidade de Derbe. O que aconteceu aqui? Paulo, ele foi apedrejado. Então, sabendo, e eles fugiram para Lista e Derbe, as cidades de Icônia dos arredores, e ali pregaram o evangelho. Encontraram-se assentado em Lista um certo aleijado aos pés, coxo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. Quer dizer, um homem coxo, aleijado, e ali Paulo fala de Cristo, ora por ele, e ele é curado. E ouvindo falar de Paulo, e olhando para ele, e vendo que tinha fé para ser curado, e disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele soltou e andava. Então, quando Paulo chega nessa cidade, a cidade que tem por nome Listra, né? Havia aquele homem que estava desde sua nascença, ele era aleijado. E ali Paulo, através do Senhor, através da vida de Paulo, cura aquele homem. Olha o que aconteceu. E disse o versículo 11: e vendo as multidões que fizerá, levantaram-se uma voz em língua licônica. Fizeram-se deuses semelhantes que desceram até nós. Então o que esses homens fizeram? Tinha uma crença naquela época. Eu quero ler um comentário aqui da Bíblia Genebra. E eu achei interessante esse comentário a respeito do que aconteceu, do que os homens daquela cidade fizeram estátuas, fizeram deuses com a pessoa de Barnabé. E diz assim, uma antiga lenda que circulava em Lista dizia que os Zeus gregos, chefe dos deuses, Hermes, mensageiro de Deus, andava pela região disfarçado de seres humanos. De acordo com a lenda, eles foram até o interior da Frígia a conhecer a hospitalidade do povo. Somente um casal recebeu a recompensa, a bacana, e foi transformada em um templo de colunas de mármore. Então, algo que aconteceu aqui nesta cidade foi algo sobrenatural. Um homem curado, um homem que foi curado, que era desde sua nascença. Então o povo daquela cidade, eles criam que quando acontecesse essas coisas miraculosas, essas coisas extraordinárias, eles achavam que os deuses se manifestavam, se materializavam em homem. Olha o que aconteceu. E vendo toda a multidão que Paulo fizerá, levantando a voz, dizendo em língua licônica, e fizeram-se deuses semelhantes aos homens, e desceram até nós. Clamavam a Júpiter, olha só, clamavam a Júpiter, a Barnabé, e a Mercúrio, a Paulo, porque este era o que falava. Então o que eles fizeram? Eles, pegando o deus Júpiter, estavam atribuindo a Barnabé, e a Mercúrio a Paulo. E os sacerdotes de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo à porta touros e grinaldas, e queria que a multidão oferecesse sacrifício. Então o que esses homens fizeram? O que as pessoas daquela cidade começaram a adorar Barnabé e Paulo, e começaram ali no templo a oferecer sacrifícios a isso que estava acontecendo. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, suas roupas, e correram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que faz estas coisas? Nós também somos homens, como vós, sujeitos às mesmas paixões, que vos anunciamos, que vos converteis destas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, e o mar, tudo o que nele há. Então, ali Paulo e Barnabé se levantam, rasgam suas vestes, e disse: olha, homens,
homens, vocês têm que servir ao Deus vivo, ao Deus que fez os céus e a terra e fez todas as coisas. Então a palavra de Deus diz assim, ó, contudo, não deixou dar testemunho de si mesmo. Ele mostrou misericórdia, dando-vos a chuva do céu e colheita, apropriação à estação, enchendo-se de mantimento e de alegria de vossos corações. Olha o versículo 18 que aconteceu. E dizendo isto, com dificuldades, impediram que as multidões lhe oferecessem sacrifício. Chegaram, porém, uns judeus de Antioquia e de Incônia, os quais, tendo convencido a multidão, que o apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estava morto. Então aqui eles pegaram Paulo e apedrejaram. Por quê? Porque no versículo 17, ó, contudo não deixou de dar testemunho de si mesmo, mas ele mostrou misericórdia, dando chuvas do céu e a colheita da sua própria estação, enchendo-se de mantimento e de alegria os vossos corações. O versículo 18, dizendo, com dificuldades impediram que as multidões lhe oferecessem sacrifício. Quer dizer, ali Paulo e Barnabé estavam impedindo aquelas pessoas de oferecer sacrifício a eles, pensando que Paulo e Barnabé estavam ali materializado nos deuses que ele queria, em Júpiter e Mercúrio. O versículo 20, e os discípulos, porém, se ajuntaram em volta de Paulo e os levantou, entrou na cidade e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo pregado o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, e voltaram para Listra, Incônia, Antioquia. Renovando-se os ânimos dos permanecessem firmes na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Sabe por quê, irmãos? Naquela época, ou nos tempos que nós estamos vivendo, nunca foi fácil pregar o evangelho. Nunca foi fácil. Jesus nunca nos prometeu que seria fácil, seria difícil. Que as pessoas, elas não iam dar ouvido ao evangelho, à palavra de Deus. Não que aqui nós somos salvos por obras. Não porque nós somos salvos porque a gente pregamos o evangelho. Não, nós já somos salvos, nós fazemos isso porque nós já somos salvos. E renovando os ânimos dos discípulos, incentivando a permanecer firmes na fé. Agora você imagina, irmãos, o apóstolo Paulo aqui, ele foi apedrejado, ele foi arrastado para fora da cidade para ser apedrejado. E agora eles trazem confiança para os irmãos ali. Irmãos, nós temos que ter ânimos. Nós temos que ser incentivados a permanecer firmes. E fazendo por muitas tribulações. Irmãos, não era fácil nessa época chegar em uma cidade onde a cidade era totalmente idólatra, totalmente... nós vamos chegar na cidade de Éfeso, não é agora, mas nós vamos chegar. A cidade inteira adorava os seus deuses. E aqui não é o caso, eles adoravam Júpiter, adoravam Mercúrio. Adorava que se qualquer coisa que se manifestasse extraordinária, eles achavam que eram os deuses deles que estavam manifestando. E havendo-lhe, por um comum consentimento, eleitos e presbíteros em cada igreja, e com oração e com jejum, incomodaram ao Senhor que havia crido. Passando depois a Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram à Itália. Dali navegaram para Antioquia, onde tinha sido confiados a palavra de Deus para a obra de cada um cumprir. Quando chegaram, reuniram-se à igreja e relataram com grandes coisas. Abrirá a porta entre a fé aos gentios,
e permaneceram ali há muito tempo com os discípulos. Então, meus amados irmãos, esse é o relato do capítulo 14. Nós vamos entrar, se Deus nos permitir, no capítulo 15, o qual havia ali na igreja ali em Jerusalém, os judeus que se converteram ao Senhor, começou a trazer os costumes da lei de Moisés, que era necessário ser circuncidado para ser salvo, né? Aí vai ser o apóstolo Pedro vai advertir aquele povo. Que Deus abençoe.